Por exemplo, em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus ele já criou os céus e já criou a terra. Do verso 2 em diante, Deus ele fala sobre a formação da terra, onde Deus colocou luz, onde Deus chamou a luz dia, onde Deus ele fez a separação, colocou as expansões, ok? Então, do verso 2 em diante fala da formação, porém não está em ordem cronológica, porque o livro de Gênesis, ele é um livro espiritual. Segundo os estudos, Gênesis foi ditado pelos anjos ao profeta Moisés, ok? Lá no Monte Sinai. Para você entender melhor, lembra que eu falei que tudo inicia no mundo espiritual e que Deus é espírito, ok? Então, se Deus ele é espírito, ele fala numa linguagem espiritual, amém? Então, quando Deus ele fala, precisa alguém espiritualmente falando que as interprete e traduza para o mundo natural, ok? Por isso que a Bíblia é considerada um livro espiritual, ok? Mas ela foi traduzida numa linguagem natural para que possamos entender. Então, por isso que a Bíblia ela fala de diversas maneiras. A Bíblia ela fala por simbologia, fala literalmente, ok? Ela fala de várias outras formas. Então, precisamos estudar. Jesus ele vai dizer: examinem as Escrituras. Lá no livro de Josué vai dizer assim: medite nessa palavra, nessa lei de dia e de noite, para que você ande conforme o que nela está escrito. Então precisamos sempre estudar a palavra, porque tem pessoas que se limitam a falar que já sabe de tudo, mas a Bíblia diz: não se apoie no seu próprio entendimento. E a Bíblia ainda incentiva: comprem a sabedoria, que é mais valiosa do que prata, do que ouro. Comprem a sabedoria, comprem a sabedoria. Vários textos em Provérbios vai falar sobre isso. Então, precisamos sempre buscar conhecimento. Então, veja, Deus sendo espírito, ele fala numa linguagem espiritual. Tudo iniciou no mundo espiritual. E Deus, no início da sua criação, olha o que ele vai dizer: e disse Deus: haja luz e houve luz. Deus ele começa a criar a matéria, ok? Lá em Gênesis 2, Deus ele começa a formar o homem, ok? Vamos ver o texto. Só que algo que eu quero que você entenda aqui, que é o seguinte: tem pessoas que não vão acreditar que 4,5 bilhões de anos atrás. Porque entenda uma coisa, o tempo, para que podemos entender esse assunto, precisamos entender sobre o tempo. Uma coisa que precisamos ter ciência é que o tempo ele é relativo. Muitas pessoas elas não conhecem, não sabem como o tempo funciona. Ok? O tempo aqui no planeta Terra é uma coisa, o tempo no espaço é totalmente diferente. E em cada parte do universo, o tempo ele é relativo. Isso aprendemos na teoria da relatividade. Ok? Então, o tempo ele é relativo. Então, na criação dos céus e da terra, o texto está dizendo que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando Deus nos elegeu nele, ok? Pode ter durado muito tempo. Por qual motivo? Por qual razão? Porque entenda uma coisa: no mundo espiritual, na eternidade, não existe tempo. Então, o tempo é relativo. Nós contamos o tempo aqui no planeta Terra de uma forma, ok? Mas em outro lugar, o tempo é contado de formas diferentes. Então, precisamos analisar cada ponto, porque cada caso é um caso para podermos chegar ao pleno entendimento. Amém? Então, vamos lá. Depois que Deus ele forma o espírito do homem, Deus ele desce no Éden, ok? Deus desce no Éden. Vamos ver isso? Olha o texto. Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha o que o texto está dizendo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Veja bem, o texto está dizendo que Deus ele plantou um jardim no Éden. Se você for procurar a palavra plantar, você vai ver que Deus ele plantou com as próprias mãos. Ok? Então Deus ele desceu no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado.
Amém? Vamos ler o texto novamente. Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ok? Então, vejamos. Deus ele desceu no Éden e Deus plantou um jardim no Éden. O que seria esse Éden? O Éden, uma coisa que precisamos entender é que o Éden não é o jardim. Ok? Vou falar de novo. O Éden não é o jardim. William, o que, que é o Éden? O Éden é o planeta. Vou falar de novo. O Éden é o planeta. Olha o texto. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Veja que o Éden já existe antes do jardim. Então, um jardim que foi plantado no Éden. O que é o Éden? O Éden é o planeta, ok? Só que tem um detalhe: planeta antes do pecado. E Deus ele nomeia o planeta, posteriormente de terra, quando Caim ele mata o seu irmão, ok? Mas antes do pecado, o planeta era chamado de Éden. Ok? Então vamos ler o texto novamente para extrair mais informações. Ok? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental, lado que nasce o sol. Ok? E pôs ali o homem que tinha formado. Olha que outra coisa interessante que o texto nos revela. Quando Deus ele plantou o jardim e colocou no Éden, no lado oriental, Deus ele pôs ali o homem que tinha formado. Então vejamos que o homem não foi formado nem dentro do jardim. O homem foi formado fora do jardim. Ok? Então vamos colocar aqui. O homem foi formado fora do jardim. Amém? Vamos ler mais alguns textos. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ok? Vamos colocar o texto e vamos ler novamente. Olha o texto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ok? Esse texto de Gênesis 2:7 fala do terceiro elemento que foi criado por Deus. Ok? Vimos que Deus criou primeiro o espírito do homem. Ok? Depois, quando Deus ele cria o espírito do homem, Deus desce no Éden para formar o corpo físico do homem. Então, Deus ele saiu do mundo espiritual, ok, ao mundo natural. Grave isso. Deus ele veio do mundo espiritual ao mundo natural. Então, como Deus ele criou o corpo do homem, ok? Gênesis 2:7 nos revela: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, Deus ele vem do mundo espiritual. Lembrando que não podemos falar que Deus sai, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar. Então, Deus ele tem essa capacidade de interagir em qualquer mundo, ok? Qualquer plano de existência.
Então Deus vem do mundo espiritual ao mundo físico que ele mesmo criou e forma o homem do pó da terra. Então Deus ele cria o homem, um boneco inanimado, sem vida. Então esse corpo a qual nós temos visível a cada pessoa, ok, com os olhos, braços, etc. Esse é o corpo feito do pó da terra. Da onde que nosso corpo, ok, físico, a qual nós passamos por doenças, passamos dificuldade, ficamos cansados e tudo mais, ele foi formado. Ele tem origem do pó da terra, ok? O corpo do homem tem origem do pó da terra. Amém? Ok? Então veja, quando Deus ele criou o corpo do homem estava sem vida. Então Deus ele precisava da vida, porque uma das principais características de Deus é vida. Mas o corpo que Deus formou do pó da terra não tinha vida. Então Deus ele precisou gerar vida no homem. Então Deus ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha o texto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ou seja, no hebraico, ruá, que é o sopro divino, sopro, fôlego de vida que vem de Deus, Deus ele tinha formado o homem dentro dele, ou seja, estávamos em Deus. Quando Deus ele desce no Éden, forma o corpo do homem e Deus ele sopra. De dentro dele sai o homem, o espírito do homem, Neshama, que vai direto para as narinas do corpo Bassar, o corpo físico do homem, e nasce o terceiro elemento, Nefesh. E o homem foi feito alma vivente. E o homem foi feito alma vivente, Nefesh. Amém? Então veja que o homem, ele tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo, ok? Deus ele criou o homem numa sequência. Qual é ela? Deus criou primeiro o espírito do homem, depois o corpo do pó da terra, depois com a fusão. E com essa fusão nasceu o terceiro elemento do homem, a alma do homem, ok? E cada elemento do homem tem suas características que vamos falar na próxima aula. Amém?